o qual não é outro, senão a que alguns perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, admiro o povo abandonando o Evangelho de Jesus e a seguindo reencarnação. Admiro vocês seguindo o Evangelho de Aparecida, o Evangelho do Edir Macedo, o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho do Silas Malafaia e não o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele não pede dinheiro. O Evangelho de Jesus, ele pede a tua alma, para que você converta e abandone o pecado, abandone a cachaça, abandone a bruxaria, abandone a idolatria e segue o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a verdade. O inferno é real, e o lá vai para o inferno quando ele menos esperar. O Evangelho hoje pregado nas igrejas é o Evangelho satanista, o Evangelho diabólico, o Evangelho que arranca dinheiro. O Evangelho de Jesus, ele te sara, ele te cura. Ninguém quer Jesus porque não quer abandonar a cachaça. Ninguém quer Jesus porque não quer abandonar a idolatria. O Jesus não está morto no crucifixo na igreja católica, não. Jesus está vivo. Jesus está vivo, e a pessoa persegue Jesus vivo. Ele é o verbo, ele é a palavra, João 1:1. No princípio se fez carne, e a carne habitou entre nós. Ele é o verbo, ele é a palavra. Não procure uma igreja mais perto de você, não. Procure uma Bíblia mais perto de você, porque a Bíblia fala, Mateus 24: passarás os céus e a terra, as palavras de Jesus jamais vai de passar. E o apóstolo Paulo está falando, admiro pelo povo que está abandonando Jesus e aceitando um evangelho mentiroso. Depois da morte segue-se o juízo. Para onde você vai se acordar hoje? Para onde você vai acordar? Não existe purgatório, não existe missa do sétimo dia. O que existe é o juízo, céu e inferno. E muitos têm descido ao inferno por seguir a doutrina de demônios, doutrina de Satanás, doutrina da Aparecida. Maria não tem, eu não tenho mãe, eu tenho pai, o Senhor Jesus. Maria está morta, Aparecida está morta, Maomé está morto, Allan Kardec está morto, Chico Xavier está morto. E Jesus está vivo, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas ainda o mesmo, um anjo do céu, que prega o evangelho além do que nós temos, que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo desça para Maomé, falando que Allah falou com ele, que seja amaldiçoado. Ainda que uma santa é pescada no mar, que seja amaldiçoado, porque é um outro evangelho. Ainda que o Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago pregue o evangelho de cura falsa, que seja amaldiçoado. Você está amaldiçoado nessa igreja Babilônia. Jesus não está nesses lugares, não. Jesus está naqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus habita no templo do Espírito Santo. O corpo nosso é o templo do Espírito Santo, e não é nessas Babilônias, não. A palavra do Senhor para essas Babilônias é: sai dela, povo meu, sai dela, para que as pragas desse livro não caiam sobre você. Acorda, Araçatuba, Jesus está voltando. E pegará você de surpresa, e muitos vão descer o inferno, porque adora a criatura e não o Criador. Ainda que o anjo do céu venha pregar o outro evangelho, é maldição divina sobre a tua cabeça. Por isso que o povo não larga na cachaça, estão toda hora nos templos, estão toda hora nas missas, e não larga a cachaça, não larga o adultério, não larga o homossexualismo, não larga as drogas, porque está debaixo de maldição.
Todo mundo tem força para ir no bar beber, mas para ler a Bíblia ninguém tem, porque está preso pelo diabo. É um outro evangelho, pregado pelo anjo, o anjo caído de Satanás. Satanás está aprisionando o povo, acreditando em Bolsonaro, acreditando em Lula. Assim como dissemos agora, e repito, se alguém prega um evangelho que vai além daquele que as escrituras falam, seja amaldiçoado. O evangelho aqui pregado não é segundo Allan Kardec, não. Não é segundo Aparecida, nem de Macedo. É o evangelho segundo Jesus. Jesus é a verdade. Estamos pregando o evangelho nos 4 cantos de Araçatuba e anunciando que a destruição virá. A destruição virá. Jesus vai voltar. E os pastores não pregam. O sangue de Araçatuba está na mão dos pastores e dos líderes que não pregam o evangelho. Fica acariciando o condenado com palavras de teologia coach, palavras do diabo. Jesus vai voltar e prestará, e o juízo começa pela casa de Deus. Por isso está cheio de crente morrendo de Covid, porque é morno, e morno Deus vomita. Acorda, Araçatuba, o inferno está engolindo as almas. Você pode descer o inferno hoje, você pode morrer hoje e acordar lá. Ninguém te falou do inferno, né? Mas estamos aqui falando. A cada 10 que morrem naquele cemitério, 9 descem ao inferno. Isaías 66, 24. E Deuteronômio 32, versículo 20. Vivos descerão ao inferno, vivos descerão à sepultura. Continua na sua cachaça, continua no seu cigarro, você vai ver onde você vai parar. Continua na sua bebida. Dá uma cirrose de você, você vai querer descer ao inferno. Peça perdão a Deus, abandone o pecado. Porém, faço agora saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado, o evangelho por mim e pelo irmão anunciado aqui, que é o evangelho anunciado não é segundo o homem, não é segundo o homem. E voltando em Gálatas 10, porventura, apóstolo Paulo falou, procuro eu agradar a Deus? Procuro eu agradar a Deus? Se eu estivesse agradando a homens, eu não estaria agradando a Deus. Acorda, Araçatuba, acorda que Jesus vai vir. Jesus vai vir. E esses evangelhos malditos estão sendo proclamados nos 4 cantos dessa cidade e trazendo destruição. Uma palavra está falando em Apocalipse 21:8. O mundo gosta de funk, cachaça e mulher, mas as ovelhas que seguem a Jesus ouvem a voz dele, não ouvem a voz do diabo, não. Apocalipse 21:8. O apóstolo João falou: todos aqueles que ficaram de fora por seguir um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, ficarão de fora. Os covardes vão ficar de fora. Os covardes que têm medo de anunciar que Jesus está voltando. Os covardes estão dentro dos templos. Ficarão de fora os covardes. Ficarão de fora os incrédulos. Ficarão de fora os incrédulos que ouvem essa mensagem e rejeita, e zomba e faz cara feia. Ficarão de fora os abomináveis, os de pensamentos ruins, os que pensam só em pornografia, só pensam em adultério. Esses ficarão de fora. São filhos do diabo, são filhos das trevas. Já te falaram que nem todos é filho de Deus? Só são filhos de Deus aqueles que escutam Jesus e vivem o que Jesus deixou. Os restos é filho do diabo e faz a vontade de Satanás. Jesus falou: só os filhos do diabo
e a ele quereis satisfazer. João 8,44. Os assassinos, os políticos assassinos ficarão de fora. Os pastores assassinos que não cuidam do rebanho, que não cuidam de Jesus, que não cuidam do servo de Jesus, ficarão de fora. Os que roubam dinheiro do povo, extorquem dentro das igrejas, ficarão de fora. Os impuros, os depravados, imorais, e todos que praticam homossexualismo. Já te falaram que o homossexualismo é pecado? Ele é pecado, sim, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,10: os homossexuais ficarão de fora. A tua igreja não prega essas palavras. Você está acostumado com água com açúcar. Os feiticeiros, os bruxos, os papas, os padres ficarão de fora. Todos feiticeiros. Os feiticeiros ficarão de fora. Os idólatras de Maria, idólatras de Aparecida, idólatras de pastor. As pessoas honram mais os pastores carnais do que Jesus, que é o verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro pastor. Os mentirosos, uma geração de mentiroso, só tem mentiroso, sociedade mentirosa. Fala dos políticos, mas tem mais mentiroso também. Os políticos é mentiroso, mas o povo é mentiroso. Ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A sua parte será no lago de fogo, e lá você jamais vai sair. É tempo de você voltar ao Senhor. Eu vou falar aqui, o fim está vindo. Esses comércios vão fechar logo logo, porque Jesus está irado com essa nação, está irado com o Brasil. E o Covid vai aumentar. Vai te vacinar hoje, amanhã vacina de novo, e depois de novo, e é mais pestes, mais doenças, mais pragas, e o povo morrendo, e o povo blasfema contra Deus. Corre para salvar a tua alma. Corre para salvar a tua alma. Porque louco essa noite pedirão a tua alma. Não importa a idade. Se Deus passar hoje a foice do anjo lá na tua casa e te levar para onde você vai acordar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os bruxos, os pastores cães. Jesus, quando viu os cachorros vendendo comércio, pegou um chicote e deu no meio dos cachorros, vendendo a palavra, vendendo o evangelho. O povo quis cachaça, entrou o Lula. O povo quis o homossexualismo, entrou a Dilma, que é sapatão. O povo quer adultério, entra o Bolsonaro. Cada dia mais o povo está entrando no inferno. Porque o povo tem um presidente que merece, tem um governador que merece. Abra teus olhos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Abandona a cachaça, abandona o cigarro, abandona o adultério. Você que está traindo sua mulher, você que está traindo seu marido, abandona. Jesus vai voltar e pegará você de surpresa. Jesus é a verdade e a vida. Ai, preconceito, é preconceito. É preconceito você falar da religião. É preconceito, você não pode falar. No dia do juízo, vamos ver se Deus vai ter preconceito e se Deus vai ter dó de religião de alguém. Olha que você estiver diante do trono branco. E serão lançados no inferno, todos vivos ao inferno, por seguir um outro evangelho, o evangelho de Satanás. Abandona, louco, essa noite pedindo a tua alma. O que você tem feito? O que você tem feito? Deus está vendo você fazendo coisa errada no secreto. Jesus vai voltar e pegará essa cidade de surpresa. Arrependa, arrependa Araçatuba, arrependa que Jesus está voltando. Está pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Ai de você, ó terra. Ai de você, porque Satanás está vindo com grande fúria, por pouco tempo lhe resta. Abra teu olho, Jesus está voltando.